Olá, amigo CK, tudo bem? Vamos falar da lição número 6. Jesus cura um empregado. Essa lição é muito interessante. Ela conta a história de um capitão, gente, ele tinha um alto posto, ele era capitão do exército de Roma, que naquela época era um dos exércitos mais poderosos, se não for o exército mais poderoso daquela época. Então ele tinha um alto cargo de um exército poderosíssimo. E aquele capitão, ele foi designado pelo rei de Roma para ele e os seus soldados vigiarem todos os passos de Jesus. Por quê? Conforme Jesus ia andando de cidade em cidade, fazendo prodígios, maravilhas e sinais, uma grande multidão o seguia. Isso começou a aparentar para o rei que ele poderia ser um grande líder, formando um grande exército para tomar o poder de Roma. Começou a ser uma ameaça para Roma. Então, o rei falou, não, vigiem Jesus todos os passos. Então, por onde Jesus ia, falando do reino de Deus, fazendo milagres, prodígios e sinais, o capitão estava lá ouvindo, percebendo, e foi passando o tempo e ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. Só que ele era capitão. Ele podia transparecer isso? De jeito nenhum. Ele poderia falar que ele tinha sido salvo? Não, ele poderia correr risco de ser morto. Imagina, capitão, agora falar que ele foi salvo por Jesus, né? Jamais. Mas, certo dia, havia um soldado ali que andava com ele, que era o melhor amigo dele. Entre todos os soldados, aquele se destacava por ser amigo dele, do capitão. Ele ficou doente e piorou e chegou a um ponto que os médicos daquela época falaram, olha, desengana porque ele vai morrer. O capitão ficou desesperado, mas ele já tinha presenciado, ouvido e visto que havia um Jesus que podia transformar e curar. Ele deve ter visto muitos milagres de Jesus. E ele falou, nossa, Jesus é muito poderoso, é para ele. É nele que eu vou buscar o meu socorro. E ele foi até o encontro de Jesus. Chegou lá meio escondido, porque ele era o capitão. Como assim? Um capitão falando com Jesus, pedindo para Jesus curar. Então ele foi meio escondidinho. Chegou para Jesus e falou, Jesus, você sabe quem eu sou? Jesus falou, sim, eu sou o capitão de Roma. E eu vim aqui te pedir um favor. O meu soldado, que é um amigo meu, está morrendo e eu preciso que você cure. Mas eu não sou digno que você entre na minha casa. Porque ele sabia, ele tinha consciência que ele era um pecador. Ele estava se humilhando ali na frente de Jesus. E aí ele falou para Jesus, eu não sou digno, você não é digno de entrar na minha casa. Mas eu sei que se você dizer uma só palavra, o meu servo pode ser curado. E Jesus olhou para aquele moço e falou, eu nunca vi tamanha fé. Sim, o seu servo já está curado. E assim foi. Quando ele voltou, o servo estava curado. O que a gente aprende nessa lição? Muitas vezes a gente vê as pessoas e fala, ai, não adianta, já falei tanto de Jesus para aquela pessoa, já levei ela na igreja, ela já foi na igreja, já fiz tudo. Ah, não adianta. Adianta sim. Na hora certa, no tempo certo, aquela pessoa vai ser transformada, porque a palavra de Deus fala que a palavra é como a faca que vai ali com duas lâminas, que ela perfura o mais fundo das entranhas, das medulas. A palavra de Deus fala que a palavra ela vai indo, vai batendo até destruir aquele coração de pedra e transformar num coração de carne. Vai ter um certo momento que aquele homem vai ter um encontro com Jesus. Essa pessoa que você às vezes está falando de Jesus, está ali muitas vezes até cansado. Não desista, porque um dia aquela pessoa vai ser transformada. E a segunda lição que a gente aprende, que Jesus, ele pode todas as coisas, mesmo não estando fisicamente naquele lugar. A gente fala assim, não, imagina, eu tô aqui na minha cidade, vou pedir para uma pessoa que está lá no Japão, como assim? Nem tô vendo aquela pessoa, mas Jesus está vendo. E ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder. E ele pode sim, através da sua oração, do seu clamor, curar aquela pessoa. Nós devemos sim ir aos pés de Jesus, ir ao encontro de Jesus e clamar por vidas que muitas vezes você nem está vendo, mas você sabe que está precisando de um milagre. E Jesus vai com o milagre aonde aquela pessoa está. Então a gente aprende o poder da oração, o poder que há em Jesus. Então isso que nós temos que ensinar para as nossas crianças, que Jesus ele está em todos os lugares, sabe e pode todas as coisas. Não desista daquelas pessoas, não desista de orar pelas pessoas, nós não podemos desistir. A ensinar para as nossas crianças que mesmo aquela pessoa que às vezes lá estuda com ela naquela sala, aquela pessoa que briga com ela, às vezes até bate nela, que xinga ela, que não gosta dela, que desdenha dela, mas que ela tem que orar por aquela pessoa, que um dia
Jesus vai alcançar aquela vida e ela vai ser transformada, assim como você foi transformada. É isso que nós devemos mostrar às crianças. Falar para ela, ó, um dia você não foi transformado? Um dia Jesus não mudou o seu coração de pedra em coração de carne? Você era um pecador e você não encontrou salvação? Porque você ouviu falar de Jesus, confiou, creu e confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e sua vida foi mudada? Sim, então aquela pessoa também pode. Amém? Jesus veio para salvar a todos, não só a você, a todos. A gente às vezes não, é só eu e minha casa. Não, Jesus veio salvar a todos. Ensinar essas crianças que elas são missionárias, que elas têm que servir, levar o amor de Jesus, que às vezes você não precisa ir lá falar com aquela pessoa que ela é brava, vai brigar com você, vai te xingar. Não, não, não. Ore por ela, que um dia Jesus vai alcançar aquela vida dela. Sirva aquela pessoa no momento oportuno. O serviço, assim como Jesus serviu com Ele mesmo, nos dando a sua vida para nos salvar por amor. Nós devemos amar o perdido, o encrenqueiro, aquele que muitas vezes você nem gosta. Mas é esse que a gente tem que orar. E Jesus veio para salvar a todos. A gente fica às vezes rotulando, aquela pessoa é salva, aquela não é. A gente quer dizer quem é salvo, pelo aquilo que a gente acha, que a gente viu naquela pessoa. Mas Jesus, ele vê o que? O coração. Diz a palavra de Deus que ele esquadrinha o coração. E ele sabe quem é salvo e quem não é. Nós devemos vigiar o nosso coração, para a gente não perder a salvação. Amém? Uma ótima aula para você. Um beijo.